Salve rapaziada, Brubão aqui. Vamos para mais um Minha Experiência Zerando Jogos, tá? E o jogo da vez, na verdade, é uma demo que eu joguei, que é o The First Berserker Kazan. Essa demo eu não joguei sozinha, eu trouxe meu amigo Gustavo aqui, que tá no Discord comigo, pra falar um pouquinho mais da experiência que a gente teve jogando o jogo. Fala oi, Gustavo. Oi. A gente jogou no PlayStation 5, tá, rapaziada? Eu demorei mais ou menos umas 3 horas. Você demorou mais ou menos umas 4, Gu? Não, foi 3 também. Foi 3 horas de jogo. Mas como assim? Eu fui tomar sorvete e você gerou depois? Tá bom. Eu tenho 3 horas de jogo aqui. Você quer que eu tire uma foto pra você colocar no vídeo? Quero. Tá bom. Mas beleza. Independente disso, a gente vai falar um pouco da nossa experiência zerando um pouco da demo, seguindo os gráficos, a história e a gameplay do jogo, de como a gente se sentiu jogando, pra falar pra vocês se vale a pena ou não o jogo que vai vir aí pra março. Eu gostei muito, já adiantando, e vou jogar o jogo também, e também vou soltar um vídeo desse, tá? Mas primeiro, falando sobre os gráficos do jogo. Vamos imaginar que ele é um jogo de PlayStation 4 muito bem polido, eu vou dizer dessa maneira, tá? Os gráficos do personagem, eles são bem cartunescos, os próprios NPCs que vão estar também é um pouco mais inspirado pro anime. Não tem tanto assets do jogo assim que te deixa muito vidrado. O jogo tem uma vibe mais escura, mais Souls-like, tem muita referência relacionada a isso, tá? Algo que me prendeu de forma negativa foi quando eu tô andando, você passa por uma boa parte da demonstração na neve, parece que eu tô sobrevoando a neve. E essa é um pouquinho a minha experiência que eu tô assistindo com os gráficos. E você, Gu, o que você sentiu? Como que você achou do jogo? Cara, eu gostei teoricamente, dos gráficos. Eu não tinha notado a neve. Aí quando você falou da neve, aí me deu um pouco de aflição de ver que, tipo... Mas de resto, só o gráfico cartunesco, né, que não tem muito o que fazer, mas é isso. Que envolve um pouquinho que a gente teve com a história, tá? Não se aprofundou tanto, mas fala um pouquinho de spoiler aqui pra vocês, mas foi uma pequena parte de 2 horas do começo do jogo, então acho que não vai atrapalhar nem um pouco a experiência do jogo final. Mas você controla ali o Kazan, que era um general dentro de um império. Por um momento do jogo, um personagem específico acaba falando um pouquinho mais com você, que você é bem conhecido no mundo, por você ter enfrentado um dragão, mas não dá muito mais detalhes relacionados a isso. E você não enfrentou sozinho, você enfrentou com Ozma. Eu acho que é assim o nome, né, do feiticeiro. Mago. Sim. É Ozma, eu acho. Especificamente, e que parece que vocês dois foram condenados porque vocês foram contra o imperador. E é mais ou menos assim que o jogo começa, você preso, e aí quando você... acontece alguma coisa numa montanha que tem... alguém solta uma magia, e aí tem uma avalanche, então provavelmente tem uma trama por trás disso. Você acaba morrendo nessa avalanche, e um espectro, ali uma entidade, te aposta do seu corpo, que não... você vai descobrindo que não é necessariamente uma só. E na demo, você acaba enfrentando um desses aspectos. Um desses aspectos que estão dentro dessa entidade. E aí a história acaba mais ou menos por assim, tá? Não tem tanto uma sequência. Tem ali uma cinemática no final da demo que mostra que o imperador também não tá puro, então parece que ele também tem uma entidade ali dentro do corpo dele. Mas é isso que a gente tem ali um pouco da história. Obviamente ali na demonstração, dar uma cutucada pra você ter vontade de continuar. Tem mais algum ponto, Gu, que você viu na história que eu não comentei? Ou não? Você só esqueceu da parte que foi o espírito que tacou a avalanche, né? Foi ele mesmo? Fantasma. Foi ele mesmo. Mas só tinha um poder ali na avalanche, soltou um poder de fogo. Não, cara, não é o poder de fogo, era um fantasma. Foi ele mesmo que causou tudo isso? Foi ele, sim, foi o fantasma que causou tudo isso. Entendi. Pô, nos primeiros 5 minutos de trailer, no primeiro 1 segundo de trailer aparece a voz do fantasma, pô. Eu achei que era outra pessoa, eu achei que era esse Osmar. Não, mas aí no achismo. Fantasma. O Osmar nem apareceu nada. Entendi. Mas eu tô mostrando pra vocês aí, rapaziada, por exemplo, esses momentos do que tá acontecendo aqui, boa adicional, e aí a gente vai um pouco pra gameplay, tá, rapaziada? Aqui tem muita inspiração em Souls-like, não é um Souls-like clássico, não é tão difícil, tem até uma pegada dentro da gameplay que você vai ganhando proeficiência.
O quanto mais você luta com os bichos, por exemplo, você dá uma esquiva perfeita, você apara perfeitamente, você ganha experiência, o que faz que, por exemplo, você vai lutar contra um boss nos modelos de Souls-like, se você fica ali travado nele, quanto mais você luta, mais você ganha experiência, e aí você tá na frente de uma bonfire, e aí você consegue subindo ali, por exemplo, suas habilidades de ataque, ou subir uma habilidade efetivamente, ou um atributo de força, resistência, ou algo do tipo. Parece muito um Elden Ring, pra quem já jogou, por exemplo, o esquema de buildar. Você tem ali, por exemplo, força, você tem vitalidade, você tem ali resistência. Se eu não me engano, são 5 atributos, né, Gu? Especificamente. Isso. Tô mostrando pra vocês também. E aí também tem uma árvore de habilidade. E aí, como o jogo funciona? Quadrado você bate, X você esquiva, triângulo é ataque forte, e aí ataque também carregado. L1 você defende, o L2 você mira e joga um dardo, que é meio que um... Balanço. Não, tem o dardo que você joga. É uma lança? Então, uma lança, né? É uma lança. Eu achei que era um dardo. Não é a mesma coisa. É um dardo, é uma lança menorzinha. Não? Mais ou menos, mas tá bom. Tá. Você joga alguma coisa aí. E aí, o que você sentiu da gameplay? Você gostou? Você que nunca jogou Souls-like. Você achou da hora? Eu pensei que o jogo ia ser puramente Souls-like. Mas como ele não é puramente Souls-like, legal. Legal? Assim, eu não sei o quanto, tipo assim, um jogo completo, o quanto eu jogaria. Entendi. Assim, ó, levando em consideração, eu vou pegar a minha experiência. Mas é um bom jogo. Eu joguei tudo, fiquei puto por causa dos boss, morri muito, mas é um bom jogo. Isso. Divertido. Mas, tipo assim, minha experiência com o jogo, eu joguei bastante Souls-like. Eu gosto muito desse gênero, por exemplo, e aí por isso eu quero continuar jogando, e aí por isso que eu quero comprar o jogo e não só ficar na demo. Pra mim, a experiência que eu tive, vamos colocar uma nota, é um 7 de 10. Assim, dentro dos jogos de Souls-like, por exemplo, tá abaixo do Lies of P, tá abaixo do Elden Ring, até agora tá abaixo, por exemplo, não que seja Souls, mas tem um pouco de experiência que é o Black Myth e o Congo, esse jogo tá um pouco abaixo. Eu não sei, entender um pouco mais a história, ver que tem um pouco mais de gameplay, talvez esses notas suba depois que eu jogar o jogo completo. Levando em consideração isso, por exemplo, a minha experiência, eu jogo bastante Souls-like. Você nunca jogou. O que você daria uma chance? Agora sim, por exemplo. Você falou que talvez não. E por que não? Não é que eu não daria uma chance. Tipo assim, eu não compraria no lançamento. Porque é R$300, tá? Vale isso a pena também, rapaz. Isso, em uma promoção, provavelmente posso comprar. E jogar. Algum ponto final, Gustavo? Não tenho nenhum ponto final. É isso. Se você acompanha meus shorts, alguns vídeos meus, você já sabe quem é o Gustavo. Ele falou bastante, ele foi bem gentil. É isso, rapaziada. Tamo junto. Comenta aí, se inscreve. Vamos falar sobre o jogo.